Em razão de uma série de tentativas do tribunal de dar publicidade aos atos que o tribunal decidiu e não foram publicados no boletim, houve uma discussão no pleno do tribunal, que são os 12 juízes titulares, ou algum que não seja titular, mas ele entra na falta de um dos titulares, por fazermos uma peça chamada Notícia Crimes, relatando todas as omissões que houveram, que ocorreram por parte do executivo da Glesp, e encaminharmos isso para que fossem tomadas providências para a apuração desses crimes. Essa votação foi de 11 votos para a confecção do documento a 1. Né? Então, 11 votos a 1. Com isso, eu quero dizer que foi uma decisão do tribunal, não foi uma decisão dos 7 juízes atualmente cobertos, porque todos acreditavam estar na linha da legalidade eleitoral para a nossa grande loja. Nós não temos interesse e nem favor a, B ou C, e contrário da mesma coisa. Nós não temos também contrariedade em relação a qualquer irmão. Nós estamos a favor da Glesp e o nosso caminho são os limites da Constituição e da legislação eleitoral maçônica. Esse documento foi confeccionado, foi lido na sessão do tribunal do dia 15 de outubro de 2024, aprovado por unanimidade, sem retoque de sequer uma vírgula nesse documento, e a Notícia Crimes, ela relatou ali basicamente a cronologia de tudo que eu falei, mas obviamente com muito mais detalhes, e o próprio documento contém as atas onde essas reuniões ocorreram, então uma simples leitura, ela já leva ali a uma consideração fática dos acontecimentos dentro da cronologia que eles tiveram. E, nesse mesmo dia, 15/10, houve uma votação, porque o documento ele se tornou efetivamente um documento pesado pela natureza das ações ali contidas, e foi decidido por 7 votos a 5 do pleno do tribunal que esse documento seria encaminhado ao presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, que, na condição de presidente, deveria assiná-lo e protocolá-lo junto à grande secretaria para a apuração dos fatos ali narrados, ali descritos. Passados 41 dias desta sessão, ou seja, em 26 de novembro de 2024, o presidente do tribunal, nessa sessão desta data, ele manifestou-se pela recusa em assinar, então, declaradamente, ele recusou-se em assinar, e isto era uma decisão do pleno, de novo, o tribunal pleno, 12 juízes representados por 7 votos a 5. E, nesta condição, o próprio presidente determinou que ou o irmão Paulo Henrique Monteiro, que está aqui conosco na sala, ou eu, que eu fui quem escreveu a notícia crimes, e também era, até alguns dias atrás, o presidente da 4ª Câmara do Tribunal Eleitoral, determinou que nós fizéssemos, que assinássemos e protocolássemos na grande secretaria, se nós quiséssemos. Então, esse grupo de 7 juízes foram os que entendiam que, dentro dos limites da legalidade, deveriam encaminhar e protocolar oficialmente na Glesp todas as narrativas que foram compartilhadas em diversos grupos do WhatsApp e seguiram aí para conhecimento geral dos irmãos que desejaram ler. Essa denúncia, então, ela reflete uma decisão majoritária do Tribunal Eleitoral Maçônico, conforme comprovam as atas do próprio tribunal. Uma denúncia, quando ela se refere a uma ação penal, eu perdi aqui, pública, uma ação penal pública, ela pode ser proposta por qualquer maçom, inclusive um aprendiz. Então, uma denúncia pública pode ser oferecida por qualquer maçom. Então, aquela questão relacionada a A ou B não assinou, porque esses 7 juízes, a não assinatura, ao nosso entender, meus irmãos, do presidente do tribunal, ela não descredencia os atos e os fatos que lá estão narrados. É isso que eu digo, que qualquer maçom pode propor essa denúncia, qualquer dos irmãos pode se dirigir no Código de Processo Penal Maçônico, no seu artigo 7º, e ler, interpretar
e acredito que chegarão exatamente na mesma interpretação que eu agora compartilho com os irmãos. Esses juízes entenderam que, como qualquer maçom pode fazer a denúncia, nós estávamos no dever de fazermos, pela função que nós ocupávamos naquelas condições e por exercermos o nosso estrito cumprimento do dever legal, na função de juiz eleitoral, para garantirmos igualdade de condições para qualquer candidato, e na época nós não tínhamos nenhum candidato, hoje já temos o conhecimento de alguns candidatos, mas naquela época não existia. Boatos, sim, efetividade, não.